Quero começar fazendo algumas perguntas para você. Que tipo de medidor você usa para avaliar a sua vida espiritual, a sua maturidade espiritual? Como é que você avalia, como é que você mede o seu crescimento no seu conhecimento de Jesus Cristo? No trabalho, nós fazemos avaliações de desempenho. Na escola, nós tiramos notas. Nos negócios, nós temos as vendas, o lucro. Quando nós fazemos dieta, nós podemos ver o resultado, ou não, né? E avaliar a eficácia do nosso programa. Mas quando se trata de servir e de seguir a Jesus Cristo, como é que você sabe que você está fazendo um bom trabalho? Já pensou nisso? Muitas vezes nós usamos os mesmos tipos de medidor que o mundo. Progresso, dinheiro, propriedades, números, reações, como avaliação do nosso desempenho espiritual. Muitas vezes esses medidores não dão para nós uma imagem precisa da vida espiritual e podem, de verdade, dar uma falsa sensação de estar bem ou uma falsa sensação de fracasso. É disso que 2 Coríntios 6 vai tratar. Os coríntios estavam pensando que eles eram muito especiais, que eles sabiam tanto sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, que eles podiam se dar ao luxo de conhecer alguns novos mestres ou algumas novidades que estavam aparecendo, entrando em cena. Mestres estes que estavam pregando um evangelho diferente e que inclusive afirmavam que Paulo não podia ser um apóstolo verdadeiro. Era só olhar para a bagunça que estava a vida dele. Ele apanhava tanto que esses mestres diziam que ele não tinha a bênção de Deus. Mas o texto do capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios vai nos apresentar um apelo a um viver santo, principalmente por meio de 3 recomendações. 3 ideias ou princípios que a Bíblia vai nos trazer através desse texto e que nós vamos ver hoje como um apelo para a sua vida, para que você desenvolva uma vida de santidade. Você já percebeu que eu estou com a garganta ruim, mas nós vamos vencer este desafio. A primeira destas recomendações é: não desperdice a graça de Deus. No capítulo 5, verso 17, Paulo estava dizendo essencialmente o seguinte: todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E é sobre isso que ele continua falando nos primeiros versículos do capítulo 6. Acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Essa referência de Paulo vem de Isaías 49:8. Paulo está dizendo assim, que quando os coríntios estavam rejeitando ao evangelho que ele
pregava, eles estavam de verdade rejeitando a graça de Deus. Em outras palavras, ele está perguntando para os coríntios e para nós: receber o evangelho não significa nada para você? O que é que você realmente crê? Veja só, você pode acreditar naquilo que você quiser. Você realmente pode crer no que for que aparecer na sua frente. Você pode acreditar que as pessoas ganham a salvação através das suas boas obras. Realmente pode. Você pode acreditar que frequentar os cultos de vez em quando lhe dá alguns pontos perante Deus para que ele fique de bem com você. Você pode. Mas de verdade, isso não significa que vai fazer alguma diferença. Que você está crendo no que é verdade. Eu posso ligar a ignição do meu carro quantas vezes eu quiser. Mas se não tiver o combustível no tanque, ele não vai funcionar. Só existe uma maneira de fazer isso dar certo. De fazer isso realmente funcionar. Que é a maneira de Jesus. Que tomou a culpa pelo nosso pecado. Morreu no meu lugar, no seu lugar. E depois ressuscitou. Provando que o sacrifício dele, ao nosso favor, alcançou a vitória completa. Deus disse diretamente para Paulo, o apóstolo, para proclamar essa mensagem. Que Deus ouviu o clamor do povo e que o dia da salvação chegou. Agora, hoje, com o evangelho da graça de Cristo. E eu digo a você, meu querido, hoje é o dia da salvação. Agora é a hora do favor de Deus. As pessoas no tempo de Isaías estavam aguardando ansiosamente o dia da libertação, o dia da salvação. Paulo está dizendo, agora esse dia chegou. Agarre-o. Fique com ele. Não o solte só porque alguém está dizendo alguma coisa diferente. Para nós, o tempo da salvação, o tempo do favor de Deus, acontece agora através de Jesus Cristo. Você pode experimentar qualquer sistema religioso, qualquer justiça legalista que você desejar. Mas a graça de Deus só vem para nós através de Jesus. E agora é a hora certa para receber esse favor. Muitas vezes nós tentamos criar, ou até damos ouvidos a algo novo. Algo que tenta fazer com que o evangelho seja mais atual, que tenha sentido para os dias de hoje. Eu quero dizer para você que isso é muito perigoso. É assim que surge a maioria dos falsos cultos. Na realidade, o mesmo evangelho que Paulo pregou há 2000 anos atrás é o mesmo que tem valor para nós hoje. Ele é relevante agora. Para a minha vida, para a sua vida. Portanto, não desperdice a oportunidade de ser alcançado pela graça de Deus. A segunda recomendação que nós temos nesse texto é a seguinte: mostre que você é um verdadeiro servo de Deus. Veja o texto
de 2 Coríntios 6, a partir do verso 3. Nós lemos assim: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações, calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados. Enfrentamos multidões furiosas. Trabalhamos até a exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. As pessoas estavam olhando para Paulo, estavam assistindo o ministério dele, o caráter que ele demonstrava e julgando se eles podiam ou não crer em Jesus Cristo, através daquilo que eles viam em Paulo. E ele fala sobre como ele conduziu a vida e o ministério de uma maneira claramente honesta e correta. E isso se torna uma lição para nós também. Paulo percebeu que se ele não fosse sincero naquilo que ele dizia e naquilo que ele era, isso poderia afetar a maneira como as pessoas acreditariam em Jesus, ou não. Perceba que Paulo não está se preocupando aqui para mostrar uma vida de perfeição, de sucesso, de prosperidade. Ele não está querendo ser perfeito. E esse é um erro que nós costumamos cometer. Nós pensamos que para mostrar Jesus para os outros, nós precisamos ser perfeitos. E aí as pessoas vão olhar para nós e vão ser atraídas pelo Evangelho. Não funciona desse jeito. Não é assim. O que as pessoas precisam ver é que nós fomos alcançados pela graça. Nós somos pecadores salvos pela graça, transformados ao nos relacionarmos cada vez mais intimamente com Jesus e o poder do seu Espírito, não com as nossas próprias habilidades. Não é perfeição que Paulo está enfatizando, é sinceridade, é dedicação ao Evangelho. Agora, perceba cuidadosamente nesse texto. Paulo está mostrando a vida dele através de 3 listas, 3 conjuntos de questões que afetam as dificuldades da vida e do ministério, o caráter e as reações de um viver santo. Um autor diz:
a maior demonstração do poder de Deus não está na ausência de dor ou na presença de um milagre, mas na perseverança fiel em meio às adversidades. A lista de circunstâncias que Paulo traz para nós aqui provavelmente não ia ser encontrada em nenhum currículo de pastores que a gente conhece. Eu mesmo fiquei pensando, eu não ia gostar de me apresentar dessa maneira, ou de escrever essas palavras no meu diário. Com certeza eu ia preferir dizer que a nossa igreja cresceu 500 pessoas nos últimos 2 anos, o que não é verdade. Ou eu ia preferir dizer que nós temos milhares de seguidores no YouTube, o que também ainda não é verdade. Ou que nós arrecadamos 500 mil reais por mês, o que definitivamente não é verdade. Logicamente, eu ia terminar dizendo que isso tudo é pela graça de Deus. E não tem nada de errado em acontecerem essas coisas. Mas qualquer um pode aguentar o peso do ministério quando tudo vai bem. A questão é, o que acontece conosco, com a nossa vida, quando as coisas dão errado? Terrivelmente errado. Os coríntios e os falsos mestres, tanto daquele tempo quanto de hoje, diziam que os problemas na vida significavam que você não era verdadeiramente santo. Se você realmente fosse abençoado por Deus, você não teria problemas. Você talvez tivesse o ministério de Midas. Sabe quem é Midas? Aquele Deus que onde pusesse o dedo, tudo se tornava ouro. Mas eu quero dizer que, apesar de tudo, sejam as circunstâncias boas ou más, o caráter interno de Paulo e o nosso caráter não são medidos por as questões, as circunstâncias, mas por levar sinceramente e verdadeiramente a verdade de Deus para quem quiser ouvir. E estas questões, este caráter de Paulo, deu frutos. Às vezes, as pessoas não ouviam, mas Paulo continuava falando, continuava pregando, inabalável, mesmo que ele fosse desonrado, ou machucado, ou acusado injustamente, ou sofresse os maus tratos do ministério, como a tristeza, a solidão, a pobreza, os ataques da própria igreja. Paulo responde: em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Então ele, com muito carinho, e eu também, pede: abra o seu coração e viva esta vida plenamente. Veja o texto, a partir do verso 11. Nós lemos assim: queridos coríntios, queridos da Catuaí, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor, como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes.
Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você já fechou o seu coração para outra pessoa no corpo de Cristo? Saiba que isso pode acontecer sutilmente. Toda vez que nós escolhemos as pessoas com quem convivemos, nós estamos fazendo isso. Os coríntios estavam pensando que eram crentes especiais, muito justos, muito maduros. E com isso eles estavam se distanciando de Paulo. Estavam deixando o ensino de Paulo de lado. E como resultado, eles estavam se separando da comunhão, da verdadeira vida de família. E naquele caso, do verdadeiro evangelho. E eles estavam se voltando para o falso ensino. Paulo está dizendo aqui que ele abriu o coração para aquela igreja. E ele esperava a mesma atitude em retorno. Então ele fala diretamente com eles sobre o significado da rejeição do evangelho e da aceitação de falsos ensinamentos. Nós podemos fazer a mesma coisa hoje. E nós devemos tomar cuidado e levar esse texto como um aviso para nós. Isso pode acontecer na vida da igreja. Pode acontecer num casamento, numa parceria comercial ou qualquer outro arranjo que nos leve a mudar os nossos valores, a nossa moral, para nos ajustarmos a essas tomadas de decisões. Agora, preste atenção, isso não significa que nós devemos evitar os não crentes. Mas significa que nós não podemos entrar num relacionamento onde as decisões causem problemas ao sermos e agirmos como filhos de Deus. Parafraseando o Hernandes Dias Lopes, ele diz mais ou menos o seguinte: o apelo para um viver santo tem a finalidade de evitar esses relacionamentos íntimos com os pagãos que comprometem a coerência cristã no culto e na ética. Não se pretende aqui nenhuma exclusividade farisaica. Paulo mesmo foi sensível à cultura da época, mas não à custa da integridade da fé cristã e dos seus padrões morais. Paulo faz nesse texto 5 perguntas retóricas, e ele espera receber um sonoro não como resposta para todas elas. Justamente porque nós somos o templo do Deus vivo. Deus habita em cada um de nós, individualmente, e também habita plenamente na igreja.
Nós somos a morada de Deus. Ele habita entre nós e em nós. Nós somos o seu povo e ele é o nosso Deus. Ter parceria com a maldade, comunhão com as trevas, harmonia com o diabo, ligação com o incrédulo e união com os ídolos é conspirar contra essa verdade. A lógica de Paulo, então, é que os crentes devem efetuar essa ruptura, porque nós, a igreja, somos o templo do Deus vivo. A ideia de Paulo aqui é que quando você está atrelado, entende a ideia de dois animais juntos debaixo de um mesmo jugo? Eles não conseguem andar para caminhos diferentes. Um deles vai levar o outro para onde quiser. E quando você está deste jeito, debaixo do mesmo jugo, significa que os movimentos de um vão afetar o outro. Mesmo que você queira dizer que não. Mesmo que você ache que você é o mais forte e que vai afetar aquele que está com você. Muitas vezes isso não vai acontecer. Se você está num emprego em que você é levado a fazer coisas eticamente condenáveis, ou que você é perseguido por suas crenças, você pode tomar a decisão de sair, seguir em frente, se Deus liderar você nessa direção. Mas se você está numa sociedade e o seu parceiro quer roubar, ou trapacear, ou pagar para conseguir lucro, para ganhar dinheiro, você vai ter menos possibilidades de se livrar. E isso é um conceito verdadeiramente especial no casamento. Quantos problemas poderiam ser evitados se os cristãos percebessem que casar com um não crente é uma receita para as dificuldades? Ah, pastor, mas eu conheço um casal em que o outro se converteu. Ponha isso na balança e verifique se dá certo. A Bíblia está recomendando que você tenha muito cuidado com os seus relacionamentos, principalmente com as suas sociedades. Quando nós entramos na família de Jesus, nós deixamos a família do mundo. Ponto. De fato, a palavra santo significa chamado, separado. E é isso que a Bíblia está nos ensinando. É como uma pessoa que precisa subir no avião ou no trem, mas ela não consegue deixar aqueles parentes e amigos que estão ali se despedindo dela. Se você não disser tchau, você vai perder o avião. Você tem que deixar ir para poder embarcar. Nós temos que deixar o mundo ir para nós podermos embarcar com Jesus. Segundo o pastor Tom Fuller, o ponto principal desse texto é o seguinte: você se relacionou com Deus, se reconciliou com Deus através da sua graça. Mas se você rejeitar o Evangelho,
você vai estar tornando essa graça sem efeito na sua vida. Você está se deixando levar pelas visões mundanas daqueles que não fazem parte da família. Visões contrárias à própria graça que te salvou quando Deus separou você do sistema do mundo para você ser santo. Então, o apelo é: deixe isso para trás e viva uma vida santa. E para isso esse texto nos traz alguns princípios para um viver santo. Primeiro você tem que entender que é tudo sobre a graça de Deus. Não tem nada a ver com o nosso esforço. A obediência aos mandamentos de Deus é consequência e não condição. Nós obedecemos porque somos alcançados pela graça. E não obedecemos para sermos alcançados pela graça. Está claro? Um segundo ponto: seja sincero ao pregar o Evangelho. A melhor forma de você pregar o Evangelho é contar o que Cristo fez em você, por você. Os milagres, as bênçãos, elas são resultado, elas vêm depois. Conte a diferença que o Evangelho faz na sua vida. Esteja aberto a relacionamentos intencionais. Isso é muito importante nos dias de hoje. Não se feche para os diferentes. Nós precisamos aprender a fazer isso na igreja. Se nós queremos realmente ser uma igreja acolhedora, nós precisamos aprender a olhar para o outro. E não simplesmente estar aqui para receber. Quantas pessoas novas você tem conhecido neste mês? Neste ano, que só tem 2 meses. Mas uma coisa que você precisa saber é que sempre haverá problemas. O Evangelho não está prometendo para você uma vida de facilidades. Isso é fato. Não é só uma projeção. Eu não estou fazendo profecia. É assim. Um outro princípio é que nem todo mundo vai gostar de você. Isto não significa que Deus não esteja trabalhando em você e por você. Não importa quão forte seja a pressão, não deixe o mundo influenciar a sua vida. Porque quando você dá, aquele ditado, né? Quando você dá a mão, o mundo quer o braço, a perna, o pé e todo o resto. Não se deixe influenciar. E não importa quão bom ou quão ruim seja o resultado, desde que você seja fiel ao Evangelho, você está bem. Como você mede, então, a sua jornada de santidade? Nós precisamos saber que a maneira de Deus medir, os mecanismos, os fatores de Deus são diferentes dos nossos. Os nossos envolvem resultados externos. Os de Deus envolvem os motivos internos. Os nossos são medidos por quanto nós fazemos, quanto nós alcançamos de resultado.
A maneira de Deus medir a nossa maturidade tem a ver com quanto nós confiamos nele, mesmo no meio dos problemas. Isaías diz para nós um texto bastante conhecido e que precisa ser meditado. Deus dizendo: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. O que vale mais? Aquilo que nós achamos ou aquilo que Deus nos diz? E o interessante é que, às vezes, os fatores de medição do sucesso da vida cristã de Deus, para nós podem parecer fracasso. Se Paulo apresentasse um currículo desse para você, sugerindo que ele pudesse ser o pastor da igreja, o que você diria? Apanhei, fui preso, passei fome. Como assim? Agora veja só o que Deus disse para Paulo com relação às suas próprias lutas contra os ataques dos inimigos. Aqui mesmo em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz assim: para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse... Vamos ler juntos? Minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora, fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas. Porque, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Portanto, meu irmão, seja aberto, seja sincero, seja dependente, seja até fraco, para que Deus possa ter o sucesso dele através de você. E não o seu sucesso. Para que ele possa produzir perseverança e santidade no nosso viver. A presença da dor não significa ausência de bênção. E uma coisinha final. Olha lá para o verso 10. Paulo está dizendo assim: o nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Eu quero dizer para você que não existe problema em você ficar triste. Quando você é atacado, quando você é desiludido. Não tem problema em você ser humano a esse respeito. Eu também me sinto assim, às vezes. Apenas saiba que o Senhor está trabalhando tanto em você, quanto naqueles para quem você está ministrando. Amém? Pai amado, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos porque o Senhor tem a sua palavra para o coração de cada um de nós. Te agradecemos porque o Senhor fala conosco. E nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor nos leve a viver uma vida cada vez mais próxima daquilo que o Senhor mesmo deseja. Que nós sejamos a cada dia mais semelhantes ao Teu Filho, a Jesus Cristo.
para que possamos verdadeiramente agradá-lo e que sejamos luz para proclamar o Evangelho aonde estivermos. Nós oramos agora, certos de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, pois nós oramos em nome de Jesus. E a igreja que concorda diz amém. Muito obrigado pela sua paciência, por essa voz gutural. E eu desejo que você tenha uma semana abençoada por Deus e que seja usado por Ele, aonde Ele o levar. Amém?